Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Acabei de fazer a leitura diária aqui, o livro de Jonas. É um livro maravilhoso, extremamente maravilhoso, tem muitas lições. O livro de Jonas foi escrito no ano 760 a.C. e ele tem um tema central, é a magnitude da misericórdia salvífica de Deus. É o tema central de Jonas, a qual tem algumas vertentes, algumas curiosidades, e uma das perguntas que eu tenho certeza que é mais feita é por que Jonas não quis ir a Nínive? Por que Jonas correu? Existem duas vertentes, pelo menos duas vertentes, as mais próximas, que diz que o povo de Nínive era tão mau que ele, quando pegava algum inimigo, eles arrancavam o couro da pessoa em vida e pregavam no muro da cidade, onde passava a estrada principal. Ou às vezes pregava a pessoa viva ali e deixava morrer ali. Ou às vezes matava, degolava e pregava ali, arrancava seus membros vivos e pregava ali, para que o povo passasse na estrada principal, visse e soubesse o tanto que aquele povo era mau e não se atrevesse a mexer com eles. Essa é a primeira vertente, que talvez pode ser uma das causas que Jonas não quis ir. Mas há uma segunda vertente que para mim é a mais viável, porque no capítulo 4 vai dizer que Jonas disse assim: eu falei para o senhor que era isso que eu tinha medo, que se o povo arrependesse o senhor ia perdoar. Capítulo 4, os primeiros versículos fala isso. A segunda vertente é que Jonas não queria perdão, Jonas queria vingança com aquele povo. Jonas não queria que Deus perdoasse, mas por vingança Jonas queria que Deus enviasse o juízo. Por quê? Porque segundo essa vertente, Jonas presenciou a morte do seu pai pelo povo de Nínive. Então Jonas tinha mágoa e queria vingança. Por isso ele falou: se eu pregar, eu conheço Deus, aquele povo arrepende, Deus não vai enviar juízo e eu não vou vingar a morte do meu pai. Essas são duas vertentes que, para mim, talvez a segunda é a mais provável, porque o capítulo 4 fala que Jonas falou para Deus: eu falei para o senhor que era isso, por isso que eu não queria, porque o senhor é clemente, perdoador. Talvez seja por isso. Uma das perguntas, e talvez a pergunta mais feita, por que Jonas não foi. Mas o que me chama a atenção, uma das lições, uma das coisas que eu aprendo nesse livro, está no versículo 4 do capítulo 1. Mas o Senhor enviou um grande vento ao mar e houve uma poderosa tempestade no mar, de modo que o navio estava a ponto de quebrar-se. Vamos entender? Deus chega em Jonas, na cidade de Gat-Hefer, fala: Jonas, eu preciso que você vá até Nínive. Daqui lá tem 990 quilômetros, e prega a minha palavra. Aquele povo é muito mau, muito rebelde, e prega a minha palavra para eles. Quem sabe se arrependeu, eu enviar juízo. Jonas sai de Gat-Hefer e vai para Jope para pegar o mar. Ele anda 80, 90 quilômetros para pregar um navio no mar. Ele ia para Nínive? Não, Nínive não tem mar. Ele então fugia para cerca de 3.700 a 4.000 quilômetros, contrário a Nínive. De Gat-Hefer a Nínive era 990 quilômetros. Ele fugiu ao contrário, para entre 3.700 a 4.000 quilômetros, contrário, no mar. Deus havia mandado para Nínive, para um lado. Ele foge, sai do caminho de Deus, da ordem de Deus, para outro. Quando ele desce até Jope, ele pega um navio, paga a passagem e entra no barco. Tranquilo, folgado, Deus envia um vento, uma tempestade. E o que eu aprendo com isso? Tempestade na Bíblia, quando fala, sempre é luta, sempre é dificuldade, sempre é problema, sempre é guerra. Então Deus envia, não foi o diabo que enviou, não foi um aleatório, Deus enviou uma tempestade, um vento forte, que virou a tempestade para Jonas. Era para matar Jonas? Não, porque se fosse para matar, quando ele pediu para lançar no mar, ele tinha deixado morrer afogado. A tempestade que Deus enviou para Jonas estava dizendo para Jonas: não é o caminho que eu te quero. Ou você reconhece e volta para o meu caminho, você vai morrer aí, Jonas. E aí Jonas, sabendo, reconhecendo o seu erro, e eu creio que se arrependendo, ele disse para o povo: me atire no mar, porque o culpado disso aqui é eu. Eu me arrependo do que fiz, me atire então no mar. Quando atiraram ele no mar, a tempestade passou na hora. O final de Jonas seria morrer afogado. E Deus então, olhando pelo texto, pelo tema do livro, a magnitude da misericórdia salvífica, Deus então, olhando o arrependimento de Jonas, envia uma salvação, um transporte, envia o peixe, engole Jonas, depois de 3 dias leva e devolve no mesmo lugar, e Jonas vai fazer a sua vontade.
que nós tiramos de lição para nós hoje, irmãos? Deus nos chama, nos designa um caminho, nos designa a sua vontade, nos fala o que Ele quer. E muitas das vezes nós achamos que a nossa vontade, o nosso plano, o nosso projeto é melhor. Ah não, eu não vou para lá, eu vou para cá porque aqui é mais fácil, aqui é melhor. Não, aqui dá mais certo e Deus está mandando você ir para um outro lado e nós queremos ir para o lado oposto da vontade de Deus. E aí eu penso nesse momento aqui agora, é hora da gente olhar para nós, para entender o que está causando essa tempestade em nossa vida, em sua vida. Essa tempestade ela veio, foi o diabo que lançou, porque você está fazendo a vontade de Deus e o diabo quer te parar? Ou essa tempestade foi você que procurou? Foi nós que procuramos? Porque existe tempestade que Deus envia, irmão. Porque nós procuramos, nós saímos da presença de Deus, nós saímos do chamado de Deus, e o chamado não tem escolha, o chamado não tem dois caminhos, o chamado só tem um caminho, o caminho de Deus, o caminho da vontade de Deus. E quando nós saímos, Deus envia a tempestade. E essa tempestade enviada por Deus, não adianta você ir para a campanha de 7 quinta-feira, 7 sexta-feira, 7 dias no monte, não adianta você fazer jejum, não adianta você orar, não adianta, não adianta. Essa tempestade, quando ela é enviada por Deus, ela só tem um jeito dela parar. É reconhecendo que está no caminho errado e voltando, como o filho pródigo. Quando ele diz no versículo 18, capítulo 5, levantarei e regressarei à casa paterna. Estava um desastre a vida dele. Quando ele levantou e regressou, tudo melhorou. Jonas ia morrer e quase estava matando o povo. Quem sabe, irmão, essa tempestade que você está passando, na hora de você olhar e reconhecer que você está fora da vontade de Deus, fora do caminho onde Deus escolheu. Você recebeu um chamado, você aceitou o chamado. Então, não escolha seu caminho. Seu caminho é escolhido por Deus. E uma coisa que eu aprendi, essa tempestade não afeta só a gente, afeta a nossa família, afeta nosso emprego, afeta a nossa igreja, afeta todos que nos rodeiam. Jonas já ia matando todo mundo, por causa de Jonas, todos iam morrer. Mas Jonas reconheceu. Quem sabe nessa hora, não é a hora da gente fazer como está em Lucas, capítulo 15, versículo 17. E caindo em si, quer dizer, e olhando a situação, se arrependeu. Qual é essa tempestade que você está passando? Ela é uma tempestade de onde ela veio? Fica essa palavra para nós. De onde vem essa tempestade?